Gente, a nossa conversa aqui vai ser o governança de dados, IA e a cultura de dados, né, que são três temas bastante presentes hoje em todos os lugares do mundo, no Brasil, principalmente onde a gente acompanha, mas no mundo também pelos acompanhamentos que eu faço. Bom, deixa eu me apresentar muito rapidamente. Eu sou uma pessoa da era do Data Flintstone, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas dá para imaginar o que seja isso. Eu sou lá do outro século, né? Comecei a trabalhar com dados nos anos 70, 75, e aí depois eu vim em 77 para a CEMIG e hoje eu estou em Belo Horizonte aqui, enfim. E tem algumas coisas, umas participações, mas eu vou deixar isso para ser lido depois, né? O importante é que eu participo como consultor de uma série de empresas, tenho participação, uma certa participação junto à Dama Internacional, já como voluntário, já ajudei alguns trabalhos lá, e tenho 4 livros escritos, um em 94, um em 2002, 2011 e 2020. São 4 livros que falam sobre essa temática de dados. E o que eu vou falar para vocês aqui é exatamente uma trilha que vai falando sobre governança, depois nós conectamos com inteligência artificial, depois a gente faz uma aproximação final mostrando a importância da cultura de dados. E tem uma novidade aqui, pela primeira vez eu vou apresentar, vai ser muito lá no final. Eu não tenho a pretensão de, porque eu não sou especialista, mas eu participei do lançamento do BOC 3, né? O kickoff do BOC 3. Muitos de vocês já devem ter ouvido no BOC, ouvido falar do BOC, né? O Dama DMBOK, que é a referência, né? O guide de referência de Data Management e Data Governance. E ele está no Release 2, né? Está na versão 2, é o BOC 2 que está vigente, e o BOC 3 já foi lançado, foi feito um kickoff. Eu participei eu sou associado da Dama Internacional, e aí participei e pedi autorização deles para poder mostrar para o nosso ambiente aqui no Brasil, e eles deram, então eu vou mostrar um pouco como é que está essa preparação para o BOC 3, que vem aí, vai chegar em 17, e vai ser um projeto muito interessante. Muito bem, eu costumo falar o seguinte: esse livro que está aí, a capa, Data and Reality, do William Kent, ele foi escrito em 75 e foi um livro que me impactou positivamente, atiçando a paixão pelos dados. Tá certo? Eu trabalhava já com dados, eu mexia com banco de dados, e aí, de repente, eu encontrei esse livro. E esse livro ele é diferente de tudo. Essa capa aí é a terceira edição. William Kent já faleceu. E essa terceira edição aí, ela está disponível na internet, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque esse livro ele fala de dados com uma certa obviedade que a gente não observa, né? Porque os dados estão no nosso entorno, né? Os dados somos nós somos bitificados, os nossos nomes, as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, tudo isso, eh, você pode entender que ele é uma composição de dados, certo? E aí traz para discussão o aspecto dessa abstração dos dados, né? Os dados são elementos abstratos. A gente entende isso porque se você vai pensar num dado, você está pensando nele, e ele é um elemento abstrato, que ele pode ser qualquer coisa, e às vezes ele é visto como um dado, às vezes ele é visto como uma entidade, enfim, tem um lado de certo grau de abstração. E esse grau de abstração, ele é importante para a gente perceber alguns mau usos dos dados, né? Que, no fundo, a governança está lá de longe, observando como é que a gente deve usar os dados adequadamente. Essa é a essência de você falar em governança e gestão de dados.
se o dado está sendo usado adequadamente. Então, eu tenho alguns exemplos que a gente percebe que são usos estranhos de dados, né, que são atípicos e esquisitos, como esse aqui, por exemplo. Né? Essa aqui é uma colina na Nova Zelândia, que é conhecida como, não é a maior colina do mundo, mas é a que tem o nome, que tem o dado maior do mundo. Né? Então, o dado dessa colina é esse nome aqui, que obviamente ninguém tem capacidade de soletrar. Tá certo? Então, esse é o dado que existe, está a placa lá, a colina está lá atrás, e isso é referenciado, talvez por um aspecto assim, de turismo interessante, isso fica referenciado como uma maneira esquisita de você dar um. Ninguém consegue falar o dado relacionado com aquela colina. Esse é um mau uso que chega nas fronteiras da estranheza, do esquisito e tal. Mas tem alguns usos que eles transcendem essas fronteiras e chegam em outras. E eu vou contar esse caso. Né? Esse caso aconteceu comigo. É, eu estava acompanhando uma pessoa da nossa família muito querida, dos meus meninos, a madrinha dos meus meninos e tal. E ela estava em estado final e ela morreu no hospital aqui, Felício Roxo, e eu estava lá acompanhando, e eu desci lá para aquele escritório lá embaixo, no hospital, para preparar, vamos dizer, as tratativas funerárias dessa pessoa. Né? E aí eu levei os dados fundamentais, né? Levei a carteira de identidade, CPF, sabia onde ela morava, idade e tal, e tal, e tal. Ele foi me perguntando, e eu fui dando essas informações para ele. Aí, quando chegou no final, ele me perguntou, né, o peso. Ela era uma pessoa obesa, ela tinha um sobrepeso, né, e ela pesava 115 quilos. Aí eu falei para ele, ela pesa 115 quilos. Aí, para minha estranheza, ele pegou e falou com outro cara que estava atrás dele, sentado ele estava no balcão de atendimento, e o outro estava sentado lá na mesa, né? Aí ele falou, fulano, providencia uma urna do tipo baleia. Aí eu peguei e falei, urna, eu pensei, né? Não falei nada, achei estranho e finalizei a preparação lá, comprei, paguei e tal, enfim, e saí com aquilo na cabeça. Falei, urna do tipo baleia, é porque ela tem uma obesidade e tal. E aí eu fui pesquisar na internet, isso foi em 2005, mais ou menos. Fui pesquisar na internet e a Associação Nacional de Empresas Funerárias, ela teve esse movimento estranho de classificar as urnas funerárias. E ao invés de dar uma diferencial do tipo grande, extra large, extra extra large, ou alguma coisa desse tipo, eles optaram através de uma decisão absolutamente infeliz, de categorizar uma urna de uma pessoa obesa com o nome de urna baleia. Tá certo? E que aí eu falei, pô, como é que os caras, você vai numa loja, numa boutique, você vai comprar uma camisa, entendeu? Eles vão lá tem XL, XXL, L, M, large, quer dizer, e aí lá no ambiente desse, e num ambiente onde é exigido, onde você está com um aspecto mais tocado, você está triste, está abalado, né? O uso indevido, estranho e chega a ser descabido e até nas fronteiras do desrespeitoso, eles usam isso, usavam isso. Aí depois eu fui ver que isso era comum mesmo, tá? Fazia parte da estratégia deles. Então você nem tem semi-baleia, super-baleia, gorda, não sei o quê. Quer dizer, uma coisa absolutamente desnecessária, né? Um maltratamento dos dados, e vocês podem estar perguntando por que eu estou mostrando isso, exatamente porque
essa classificação é um tipo de dados. É exatamente o mesmo que a gente tem na camiseta, que está lá extra large, extra, extra large e tal. Então, só para mostrar, né, o porquê que o dado ele vive em todos os lugares e ele às vezes não é percebido, né, o uso dele, quando é que ele vai ser usado, não é devidamente percebida esse uso, e aí você pode cometer alguns tipos de erros, muitos dos quais absolutamente evitáveis. E a governança, o fato dos dados estarem desse jeito, traz uma frase do Tom Davenport, quer dizer, que uma grande parte das organizações gasta mais tempo limpando e integrando os dados do que utilizando os dados. Entendeu? Exatamente por falta dessa percepção de cuidado, de profissionalismo, ou de busca do negócio, ou de, enfim, da forma pela qual o dado vai ser usado, normalmente, às vezes, ele passa desapercebido e acontecem essas coisas. Por isso que existe a governança de dados, né? A governança de dados ela tem, dentre outras coisas, trazer essa consciência para dentro das pessoas da importância de você olhar os dados de uma maneira diferente, tá certo? E não um dado visto de uma forma absolutamente como um input de um programa, um input de uma planilha Excel. Vai além disso. Então, o que que é a governança? Governança de dados eu costumo exemplificar aqui de uma forma também simplificada, né? Você tem que encontrar, a primeira preocupação que a gente alerta é, você tem que encontrar os dados. Você sabe os dados que existem na sua organização? Você sabe aonde que eles estão? Sob que responsabilidade eles estão? Isso é meio óbvio, mas acreditem, muitas das organizações não sabem a plenitude dos seus dados. Você, além de encontrar, não basta encontrar, você tem que entender. Você entende esse dado que você encontrou? Você entende o que que é o dado 38 que está dentro de uma planilha que não está bem documentada? Você sabe o que significa 38? O 38 pode ter uma série de conotações de definição. Pode ser uma série variada. Pode ser uma idade, pode ser uma distância, pode ser um calibre de revólver, pode ser uma altura, enfim. 38 pode ser qualquer coisa. Então é importante você entender, encontrar o dado e entender o que que ele significa, como é que ele está definido, como é que ele está classificado, como é que ele é identificado, qual é o grau de sensibilidade que ele tem. São dados críticos, são dados abertos, são públicos, são de uso restrito. Então, você nota que começa a enriquecer o aspecto de entendimento do dado. Mas também não basta você encontrar e entender. Você tem que confiar no dado. Confiar no dado é você ter a confiança de que o 38 que está dizendo ali é 38 mesmo, e não um 380 que porventura foi colocado errado, ou não um 0,38, tá entendendo? Ou não um 3,8. Ou seja, você tem que, além de encontrar, de entender, você tem que confiar. E a confiabilidade é feita através também de um conjunto de ações que você leva o dado a ficar com um nível de confiabilidade para uso que você pode fazer. E usa porque ele está confiável, ele está num grau que ele representa o que tem que representar. Então é muito comum você encontrar CPFs errados, com erros, com endereços absolutamente errados, nomes escritos de formas variadas, com simplificações de sobrenome do meio, ou então da ponta. Enfim, vocês sabem, quem trabalha com dados pode estar nesse momento localizando o que eu quero dizer. Então você tem que encontrar, mas não basta. Você tem que encontrar e entender os dados, mas também não basta você só encontrar e entender. Você tem que encontrar, entender e confiar. É fundamental que esses três estejam, mas também não basta. Você tem que garantir que aqueles dados que você
trabalha, eles estão protegidos. Protegidos significa que você estabeleceu uma regra, uma política de acesso, não são todos que podem acessar, não são todos que podem mudar, enfim, transmita aos dados um sentido de transmita aos dados e a quem usa um sentido de segurança, privacidade e agora uma nova visão de uso ético. A ética nunca foi considerada uma legislação direta. Agora, com o aparecimento da inteligência artificial e essa sensibilização maior sobre os dados, o aspecto de segurança ficou prevalente, que sempre foi, porque os hackers faziam esse trabalho de, de nos assustar. A privacidade, idem, como uma consequência da quebra de segurança ou da falta de cuidado com a privacidade. Mas agora tem o aspecto ético dos dados, né? O aspecto ético nos dados, você trabalhar com inteligência artificial e ele poder te dar algumas respostas enviesadas, diferentes e esquisitas que fazem parte desse novo contexto da inteligência artificial. E a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Então, com isso estabelecido, encontrar, entender, confiar, proteger, você pode usar os dados, né? Usar os dados, saber fazer o devido uso dos dados. Aí a governança de dados, que é o tema nosso aqui, ele está com como se fosse essa lupa, esse farol, olhando para verificar se essas coisas estão sendo feitas de acordo com as regras que a empresa exige, com relação a esses aspectos de dados. Isso é a governança de dados, tá certo? Esse conjunto simplificado de desenhos aqui, expressões, fazem a definição. A definição de uso de dados, né, a governança está lá para acompanhar, para apoiar e tal, e ficar dando esse suporte. Então, saber fazer o uso devido do dado, né, é o que eles chamam hoje de letramento, de aculturamento, tem vários nomes. E ele depende muito de uma mudança de cultura, né? Os dados estão aí, foram inventados desde o primeiro computador, claro que o dado digital, né? O dado natural, ele existe desde a primeira pedra que foi desenhada, né? Lá, milhões de anos atrás, eles desenhavam alguma coisa que estavam representando um dado para expressar uma comunicação. Mas o dado digital, ele existe desde os anos 48 e tal, e ele está sendo gradativamente necessário trazê-lo e lapidando ao longo desse tempo para que o uso seja mais com maiores benefícios para todos, né? Esse é um aspecto de cultura. Você tem que mudar a ideia do que são os dados, mudar a forma de pensar os dados, mudar a forma de olhar os dados, como eu mostrei nos exemplos anteriores, né? Mudar a forma de consumi-los. E aí você tem o aspecto da cultura. E a cultura é uma mudança fundamental, que não é trivial, porque ela depende de nós, ela depende das pessoas, né? A cultura não é a empresa que muda, são as pessoas que mudam, né? A cultura, na segunda-feira de manhã, às 9 horas, ela não sobe de elevador lá no lugar onde vocês trabalham. Quem sobe de elevador trazendo a cultura são as pessoas. E são essas pessoas que têm que ser focadas. As pessoas são os elementos muito mais importantes no tratamento dos dados do que até as próprias tecnologias. Tá certo? Então, vocês vão observar que essa palestra tem esse condutor de mostrar a importância que nós temos, né? Nós como gerentes, nós como usuários e consumidores de dados, para fazer com que essas coisas sejam modificadas. E, e, a- e observem, não é uma coisa trivial. O que é a governança? Bom, a governança ela é um conjunto de procedimentos, de propostas, de conceitos, de gerências, de disciplinas. O nome não importa,
mas é um conjunto disso que faz você aplicar para melhorar o seu negócio, melhorar o seu serviço, criar melhorias de maneira geral na organização e também proteger você com relação ao compliance de dados, que é as regras que são as regras estabelecidas por organizações, por governos, exigindo determinados rigores agora em cima dos dados. Então, vocês já ouviram falar no GDPR na União Europeia, já ouviram falar no LGPD aqui no Brasil, tem outras legislações que estão em cada estado dos Estados Unidos. Tem um, os Estados Unidos é meio estadualizado, né? E agora estão chegando as restrições, as regras de inteligência artificial, né, que a gente vai falar um pouco. Então, os dados eles estão observando, sendo trabalhados para que cada organização alcance esses objetivos. Não é porque a governança de dados é uma coisa interessante, é um modismo, é um hype, que nós vamos fazer a governança de dados. Governança de dados é você tomar conta dos dados para que ele possa ser melhor usado nos negócios, nos serviços, ser menos arriscado, ter menor risco com relação à compliance, às leis que estão aí chegando, as leis que já existem. Então, essa é a ideia. Você nota que tem a gente chama de diagrama de pizza, né? Esse é o BOC 2. Ele tem um conjunto de gerências ou disciplinas que são próprias para você trabalhar os dados, entendeu? Tentando mantê-los de uma forma que possa ser bem usado, uma forma de conformidade com regras, ele possa ser bem usado, os erros sejam minimizados, entendeu? O entendimento dele seja claro do que aquele dado significa, diferente daquela placa com 85 caracteres que você não consegue sequer ler, tá certo? Então, esse tipo de framework, como a gente chama, são frameworks que existem aí no mundo. Eu estou trazendo aqui o BOC 2, que é o que eu conheço um pouco mais, é, fiz a certificação dele, e ele é um, um, um framework extremamente respeitado no mundo inteiro. No mundo inteiro, tanto é que ele está mudando agora, ele está saindo do 2, vai para o 3, né, e está abrindo para que as pessoas possam participar dessa nova criação. E ele tem, nas fatias, são coisas que são práticas, são gerências que são aplicadas aos dados. Vai depender, vai aplicar todas? Não, eu vou aplicar aquelas que são mais afeitas ao business, ao negócio que eu trabalho, onde essas características têm maior importância. Então, por exemplo, as duas vermelhinhas, elas são meio que estruturais e estáticas, meio que arquitetônicas. É uma maneira de você mostrar o dado de uma forma que, no todo, todas as pessoas possam entender. Você tem um desenho que tem lá um conjunto de quadradinhos, um conjunto de setas ligando, e aquele desenho tem um sentido de transmitir para as pessoas que ali tem uma caixinha chamada cliente, que se liga com uma caixinha chamada pedido, que se liga com uma caixinha chamada itens, e que cliente se liga com um tipo de cliente. Então, enfim, você tem um conjunto de coisas que, ao bater o olho, você começa a entender os dados muito melhor, de uma forma muito melhor, do que se você tiver que ficar ouvindo alguém te explicar isso. Que às vezes o desenho ele é muito forte no entendimento, na mensagem enviada. Então, esses dois ali são mais ou menos isso, né? Os dois em rosa, eles são duas feições de gerência sobre os dados, já alocadas mais para quando o dado se movimenta. O dado se movimenta dentro de uma organização. O dado ele é usado numa área da organização e pode ser usado numa outra área da organização. Tem um sistema da organização que usa o dado da área um e usa o dado da área 2. Às vezes você transfere, a área 3 precisa de um. Então, os dados também têm dinâmicas. Eles são movimentados dentro da organização. E essas duas bolinhas rosas estão falando de cuidados que você deve ter quando você estiver exercendo esse tipo
storage e operations, e estiver integrando dados e interoperabilidade dos dados. Não é difícil de se entender que os dados eles também têm uma vida ativa. Eles são juntados para formar um terceiro arquivo, são trabalhados e tal. Então, tem mais outras três bolinhas ali em verde que representam a tipificação dos dados, né? Que tipo de dados a gente pode ter como classificação? Você pode ter os dados analíticos, né? Os dados analíticos são os dados que hoje são consumidos para você tomar decisões, e agora está chegando, encostando a inteligência artificial nos dados analíticos para poder. A inteligência artificial está tomando um pouco, fazendo um pouco de sombra com relação aos dados analíticos. Você tem os dados estruturais e pilares de organização, ali que são os dados de referência e os dados mestres, né? São dados todo mundo conhece. Nós somos dado mestre em todas as organizações onde a gente tem algum tipo de relacionamento, né? Um dado mestre dentro da TI Exame, eu sou um registro de dado mestre dentro da TI Exame, um registro de dado mestre de quem eu compro na Amazon. E o mestre aí não significa que é mestre porque eu sou professor, não. O mestre aí significa que é um dado importante e pilar para que você possa tocar os seus negócios. Essa é a ideia dos dados mestres, né? Então, os dados mestres são clientes, são fornecedores, são produtores, são equipamentos, são dados meio que estruturantes e que qualquer organização, dependendo do business que ela tem, ela precisa ter um conjunto de dados mestres. Os dados referenciais, eles são aqueles que categorizam. O exemplo lá do tipo de una-baleia é um péssimo exemplo de um dado referencial usado pela Associação das Funerárias Brasileiras. E, finalmente, esse dado aqui, documento e conteúdo, ele está muito voltado para expressar os dados que hoje são aqueles que têm a maior incidência na nossa vida, que são os dados não estruturados. E aí, quando a gente fala de dados não estruturados, os dados estão aí. São os dados de texto, são os dados de foto, são os dados de vídeo, são os dados de áudio, são os dados de livros, porque o texto, enfim, são aqueles dados que não são definidos como estruturados formalmente, porque eles não têm uma estrutura interna específica. Ele é meio que variado de acordo com ele ser um texto, ele ser um som, ele ser uma imagem, uma fotografia, etc. E para terminar, os, os dados têm três elementos que a gente chama de alma dos dados, que é o dado ter qualidade, o dado ter metadado e o dado ter segurança. Vocês observam que eu falei isso de maneira meio que furtiva, lá naquela hora que eu expliquei o que era governança. A governança de dados, ela tem fundamentalmente esses três elementos, quase que obrigatoriamente, porque você está definindo com a qualidade dos dados a capacidade do dado de ser confiável. Você está definindo com o metadados a capacidade do dado ser entendido e a finalidade da segurança de dados, a capacidade dos dados estarem protegidos. Tá certo? Que são três elementos fundamentais. Então, isso aí, eu não tenho a pretensão de dar um treinamento de governança de dados, mas é só uma explicação maior, plenamente inteligível, não tem que conhecer matemática, não tem que conhecer programação, linguagem de programação, entendeu? Entender os dados como eles são, os dados como sendo elementos que estão muito próximos da gente. E aí a governança faz o quê? Faz exatamente verificar se essas coisas estão sendo, de certa maneira, definidas, estão sendo observadas. Se não está observado, por que que não está? Aí entra a governança, entra a cultura de dados e para conversar com as pessoas e tal. Então,
é a ideia da governança. Então, a governança faz esse farol para poder verificar se as áreas de negócios que estão aqui, elas estão usando os dados da forma como se sugere melhor para que eles possam alcançar os aspectos, os ganhos de negócios, os ganhos de serviço, os ganhos das melhorias generalizadas. E, como eu falei, estou enfatizando, no final a gente vai dar uma olhada no BOC 3, que é a chegada do BOC pra, prevista para 2027. Os desafios de dados, eles existem há muito tempo. Tá certo? Então, o que a gente vê lá, você imagina aqui vários tipos de lançamentos de novas tecnologias, ou novos conceitos, ou novos assuntos, né, que acontecem. Então, eu vou começar lá de cima, vou passar alguns, mas você vê que já chegou o Data Mesh, Data Fabric, Data Ops, que são formas diferenciadas de você agregar dados por domínio, por assuntos e tal. Depois você tem alguns que entraram em hypes. Normalmente essas proposições elas ganham um ímpeto do hype. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhe. Então, por exemplo, blockchain quando foi criado, criou uma percepção de criptomoeda e tal. Hoje, blockchain está sendo usado adequadamente, com um grau de certa discrição, muitas empresas já usam e tal, mas acabou aquela efervescência com que blockchain apareceu. Metaverso, o pessoal da Facebook lançou o metaverso, que era uma coisa de realidades diferentes e tal, já esfriou um pouco, já não se fala muito nisso, entendeu? A IA, GPT, o Chat GPT, foi lançado em novembro de 22, quase início de 23. Hoje o Chat GPT está no pico do hype, está naquela parte que eu vou mostrar, tá aqui, que é o pico do entusiasmo, que tem aquele bonequinho ali todo sorridente e tal. E aí outras coisas estão surgindo, já estão sendo faladas. ah, em- Environmental Social Governance, a governança social e ambiental, que é fundamental para você tratar a sustentabilidade do planeta, sustentabilidade dos investimentos e tal, e investimentos de sustentabilidade também. É, ela está sendo discutida também de uma maneira discreta, não tem um hype muito acentuado, mas já se fala. E a computação quântica, que vem em 2026, aí já tem cursos sendo oferecidos, que é uma outra forma de se fazer. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esses hypes, eles aparecem periodicamente, né? Então, o importante é que a gente entenda como é que deve se tratar isso. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né, tentando verificar quais são os problemas e as dificuldades e os obstáculos que existem com relação aos dados, né, como domar os dados, quais são os pontos. Essa pesquisa ela envolveu um conjunto de empresas dos mais variados segmentos e tal. E ela foi feita pela Computer World, que é uma respeitada publicação que existe nos Estados Unidos, já teve no Brasil, mas não tem mais, acredito eu fui olhar. É, e a ideia é analisar essa pesquisa. E a Computer World pediu que eu fizesse uma análise, escrevesse um texto, e aí dá para a gente entender o, o que é a estratégia de dados. A estratégia de dados está sendo mostrada nessa pesquisa como um problema a ser observado. E é exatamente um problema real. Quer dizer, você tem que pensar nos dados de uma forma estratégica e não os dados numa forma de consumo imediato e direto, né? Os dados separados por assunto, a pesquisa mostrou que nos Estados Unidos isso são pontos que estão evidenciados como obstáculos ou como coisas a serem resolvidas, né? Os dados são dependentes de gerência e de política, e não de tecnologia, né? Os dados nascem e a primeira percepção que a gente tem é que a tecnologia que está
Os dados não dependem da tecnologia, dependem no sentido figurado de um certo grau de tecnologia, porque ninguém faz tudo em planilha Excel e vai ter que fazer em outros tipos de camadas tecnológicas mais evoluídas. Mas muito mais importante é a gerência e a política que se estabelece sobre os dados e a estratégia que se estabelece sobre eles. E aqui tem vários fatores de cultura, né, vários fatores que você tem problemas de dados, são falta de entendimento de objetivos, é um aspecto da, vamos dizer, da falta da cultura, o falta de suporte gerencial, é o que a gente chama de buy-in, o board às vezes ainda tem uma certa dificuldade de aceitar aquilo, porque aquilo tem obstáculos, aquilo é meio que não é aquilo que eu quero nesse momento. O planejamento corporativo inadequado, que é a cultura, e os recursos insuficientes, que são as pessoas. Então, você olhando isso aqui, você vê que tem um conjunto de desafios, vamos dizer assim, para serem atacados com relação a quando eu começo a pensar em eh, gestão de dados, em gerência de dados e governança de dados. E o detalhe aqui, né, é que esse artigo ele foi de 1989. Eu fiz de propósito para deixar essa entrada no final, porque eu queria mostrar para vocês que grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje já existia, com relação aos dados, já existia numa pesquisa em 1989. Ou seja, a 89, 11 mais 25, há 36 anos, o mundo se defronta com aspectos de dificuldades para se trabalhar os dados, tá certo? E existem especulações do porquê, mas não importa. O que importa é mostrar que exatamente hoje os desafios estão muito atrelados, são parecidos com aqueles desafios. Isso faz com que a gente entenda que é mudança de pessoas, é mudança de cabeça, é mudança de cultura que vai fazer essas coisas melhorarem. E você imagina como é que a tecnologia evoluiu de 89 para agora. Mas a evolução do pensamento da cultura sobre dados não evoluiu nessa mesma proporção. Tá certo? Então você vai olhar aqui, tem agora pesquisas que eu fiz em 20, 21, 22, aqui que são pesquisas que estão mostrando lá por que a governança vai falhar, o que está indo errado com a governança, aonde que as iniciativas de governança de dados falham. Ou seja, exatamente os mesmos dores que existiam há 36 anos, eles acabam perpassando o tempo e chegando agora. Tá certo? E isso aí você só vai mudar se você tiver, olha lá, a governança de dados está falhando, por que que a governança de dados não é entendida. Então você vai entender que existem outras ações a serem colocadas dentro de uma organização para que você consiga fazer uma mudança sensível nesse fluxo de pequenos problemas e obstáculos que existe. E não obstante isso tudo, há pesquisas também que dizem que a governança de dados é fundamental. 60% dos CIOs terão dificuldades em atingir metas de receita digital. Ou seja, a governança de dados é importante. Você vê que existe um paradoxo, né? Os problemas existem e a governança é necessária, mas você tem que ter uma química aí, que não é tecnológica, uma química no meio para que isso consiga resolver. E essa química tem um nome de aculturamento. As pessoas entenderem o que é a cultura de dados. E aí a gente chega, e aqui eu tenho uma provocação que eu sempre faço,
é que essas observações de se tomar cuidado com os dados, essa palavra, né, o dado tá dentro da palavra cuidado, ela já estava apontada nesses melhores frameworks. Por exemplo, o Dama Demibock 2, que foi lançado em 17, portanto, há 8 anos, né? Nós estamos em 25. Ele foi lançado em 17, ele já trazia no capítulo 17, coincidentemente o número, no capítulo 17 ele já trazia essas observações de cuidados com o aspecto cultural, cuidado com o aspecto da pessoa, tá certo? Embora todo o guia fosse centrado em procedimentos metodológicos e tecnológicos, o capítulo 17 chamava atenção exatamente para que esses aspectos fossem observados. Então, primeiro, a comunicação. A comunicação é fundamental para que você trabalhe um movimento de dados na organização. Semana passada teve um evento aqui em Belo Horizonte, eu fui lá assistir, teve apresentação de várias empresas aqui, teve a apresentação do banco, o Banco Carrefour, foi feita pelo Paulo Rosa. Paulo Rosa é um brilhante coordenador de dados que existe no mercado, e, é, e ele abriu a palestra dele fazendo, fazendo com uma frase que as pessoas ficaram assim meio que... Ele pegou e falou: quando eu fui chamado para trabalhar lá no banco Carrefour, eu cheguei lá e tinha lá os problemas, os caras falaram, e aí eles me falaram, vamos começar. A primeira coisa que ele fez foi contratar uma pessoa especializada em comunicação. Então, uma pessoa que tivesse comunicação entre pessoas, soubesse o que que é empatia, soubesse o que que é resiliência, soubesse o que que é esses aspectos que mexem com o interior das pessoas. Então, a primeira coisa que ele falou, esse foi o meu pulo do gato. E com isso eu consegui mudar os caminhos que nós estabelecemos aqui, tá certo? Então, isso aqui já estava uma frase há muitos anos escrita que 80%, 90% da governança é comunicação. Você tem que, com isso, você tá lapidando engajamentos, mudanças, pensando em formas de novas dinâmicas de workshop, de conscientização, entendeu? Usando exemplos da vida. Eu cito muito exemplos de vida. Eu pergunto para as pessoas que às vezes sugerem que governança de dados é um negócio muito difícil, cheio de obstáculos, de regras e tal. Eu pergunto para eles: você mora em condomínio? Você mora em condomínio? Ah, moro. No seu condomínio tem regras? Aí ele pensa: tem. Que tipo de regras? Tem regra para uso de salão de festa? Tem. Tem regra para uso de garagem? Tem também. Então, você vai de carro para o seu trabalho? Vou. Quando você vai de carro, tem regras que regulam a maneira pela qual você tem que dirigir do lado direito, não invadir quando a luzinha estiver vermelha, não passar. São as regras. A vida tem um conjunto de regras. E a governança tenta trazer, aculturar as pessoas a entenderem o quanto elas podem progredir se elas também tiverem uma percepção de que as coisas têm regras. É claro que vai ter flexibilidade, vai ter maneiras de você entender a situação de cada um, mas tudo isso faz parte do aprendizado. As empresas já estão fazendo perfis de personas, perfil de pessoas, para poder entender melhor quem são aqueles com os quais eu vou trabalhar os dados e que eu devo, de certa maneira, ter alguns tipos de procedimentos e de ações e de treinamento e de conversa diferenciada. Liderança inspiradora, esse exemplo que eu dei, uma liderança inspiradora, o cara chegou, teve um insight
E entendeu? E é trabalhar exatamente muito mais a valorização, o convencimento e a motivação do que um decreto frio e, e compulsivo, né? Por isso que as coisas têm que mudar, mas elas vão mudar através de você explicando qual é o valor daquilo, por que que aquilo deve ser mudado, qual é o ganho que a empresa vai ter, qual é o ganho que você vai ter fazendo isso agora, trabalhando como um líder de dados ou alguma coisa assim. Então, você tem o consenso e a construção conjunta também fazem parte dessa receita. Não é um rigor de enforcement, mas é muito mais o consenso e a construção conjunta. Mas não perdendo de vista que você tem que ter regras para serem seguidas de certa forma, com certa intensidade. O fortalecer as parcerias está, de certa maneira, dita ali junto com a construção conjunta, né, coletiva. Você tem parcerias com a TI, né, a TI tem a área de negócio e tem a área de dados, e agora tem a área de inteligência artificial, se ela não tiver em nenhuma das outras três anteriores. Essas quatro áreas deverão ter uma parceria, entender, né, ter uma conexão forte, tá certo? E não um isolamento, não. Agora a inteligência artificial é minha e eu que vou tocar, vocês lá de dados tocam. Não é assim, não deve ser assim. E aí você chega, tem que aprender a ter resolução de conflitos, como o exemplo que eu acabei de citar. Se aparecer conflito, você tem que ter uma abordagem para você resolver. Adaptabilidade, tem que ter flexibilidade, dependendo do momento. A solução é flexibilizar para depois você ajustar melhor. Então, isso é são as coisas do upskill, né? Das habilidades soft skill que você tem para poder trabalhar muito mais as pessoas do que a tecnologia. Aqui tem uma outra frase que eu gosto muito: você tem que ser um CMO. CMO não é nenhum papel, nenhuma, nenhum cargo, não. CMO é um pensamento. É você ter a percepção de que você tem que estar sempre capaz de explicar o meaning, o M ali que faz a diferença, é o meaning das coisas, o que significa as coisas, a clareza que eu tenho nos ganhos, que eu devo transmitir nos ganhos e nos desafios, as dificuldades nos desafios, o porquê que cada um é importante, tá certo? Então, e aqui tem uma mudança, você tem uma mudança é, que exige empatia. Tá? Essa mudança cultural exige empatia e exige também uma habilidade de escutatória. Vocês já ouviram falar no poeta Rubem Alves, e ele tem uma frase muito interessante que ele fala que o ser humano inventou cursos e cursos e cursos de oratória, mas o ser humano não criou nenhum curso de escutatória. Essa frase é brilhante e manda uma mensagem profunda e direta. Ou seja, em aspectos relacionados com mudanças dessa natureza, você tem que ouvir mais e falar menos. Tem que ter uma escutatória ativa, entendeu? Entender por que a pessoa tá com certo grau de insegurança e tentar resolver isso. E é exatamente isso. Por isso, e a empatia leva a isso. A empatia é quando você aprende a ouvir as pessoas de maneira simplificada. E quando apareceu a empatia, há uns 5, 6 anos, eu achei que isso era um bate-papo assim, de boteco. Assim, os caras, não, mas talvez seja empatia, ou o uso de uma palavra que. Mas não era. Aí eu fui atrás e fui atrás da onde nasceu essa expressão associado com dados. Quer dizer, o uso da empatia com para o uso da empatia na governança está num trabalho feito pelo MIT. Para quem sabe, e acho que todos sabem, o MIT é a universidade mais famosa, mais respeitada do mundo. Então, ela apareceu o papel que a empatia desempenha
está aqui a tradução, no design de governança de dados. Vocês perceberam que aqui não está se falando nem de tecnologia, nem de inteligência artificial, né? Aqui está se falando de pessoas, de relacionamento, de entendimento, de ouvir, né? Ter a escutatória ativa. Tá certo? Então, aí depois que eu vi isso, eu fiquei mais tranquilo que eu não estava falando algo que era meio que rolando lero, né? Eu estava falando algo que era uma coisa proposta pela universidade mais importante do mundo. E eles continuam divulgando isso, né? Empatia na gestão de dados. E aí tem pesquisas de 25 aqui que eu costumo mostrar, né, que fala 92% dos respondentes acreditam que a principal barreira para o estabelecimento da cultura de dados são as pessoas e a gerência de mudança. OCM é a sigla de Organizational Change in Management, ou seja, gerência de mudanças organizacionais, que a mudança de cultura é uma mudança de gerência, é uma mudança organizacional, certo? Então, você vê que também é uma pesquisa lançada lá pelo MIT e que traz esse tipo de coisa, né? Isso já estava, né, de novo, já estava no capítulo 17 lá, quando o BOC 2 chegou. E se você observar a oferta de dados, a oferta, desculpa, de livros, não precisa ir muito longe, faz um acesso lá na Amazon e você vai ver que grande parte dos livros atuais, modernos, que estão saindo, tem a palavra people e data. Tem people e data, power of people, gerência de pessoas. Aqui você vê esse livro aqui é voltado para a governança de dados direta. Ele trata da competência, da colaboração, da comunicação, da criatividade e da consciência. Ele chama Humanizing Data Strategy, ou seja, a humanização da estratégia de dados. Esse outro aqui, esse aqui, ó, Data Governance in the Real World, ele traz um capítulo sobre a psicologia da mudança. Tudo isso está apontando para os fatores que estão, de certa maneira, obstruindo o progresso dessa chegada dos dados, do aculturamento dos dados, da governança de dados, e vai também chegar na inteligência artificial. Então, você vê, tem uma psicologia de mudança aqui dentro de um livro de governança de dados. Como é que as pessoas são as chaves reais para a transformação digital. E aí chegou um livro lançado, eu fico acompanhando isso, chegou um livro, esse livro foi lançado esse mês, no início de julho. Aí o cara deu o nome de Data Hero, quer dizer, além do Data Champions, que era coisas que a gente ouvia, Data Leaders, ah, Data Regulators, Data Owners, agora tem o Data Hero, que é um cara que vai ter que ser meio de capa e espada. Esse deve ter sido uma retórica, né, uma metáfora que ele fez para poder fazer esse desenvolvimento da liderança com superpoderes. Aí a gente dá um passo a mais. Então, eu mostrei para vocês o que é a governança de dados, as dificuldades que tem, os grandes obstáculos estão aí, e também estou falando de possíveis caminhos de adoção para solução através da cultura das pessoas, aculturamento das pessoas. E aí tem, de novo, eu estou mostrando isso aqui, vocês vão entender por quê. Está aqui a governança de dados estava relativamente bem aí, com os seus obstáculos todos. E aí a gente percebeu que começou a chegar a inteligência artificial, e se você observar, aqueles mesmos conceitos de dados que estão atrelados à governança de dados, eles são fundamentais na inteligência artificial. Não tenha dúvida disso, né?
os dados aqui com segurança, amarelinho ali, segurança, os dados com arquitetura para você poder entender o dado. Aqui tem o dado em verde, que significa dados de qualquer tipo, pode ser dados de natureza não estruturada, que é onde a inteligência artificial atua muito, são os textos, foto, tal, tá aqui. Então, tudo isso está colocado aqui e provavelmente, né, os obstáculos serão repetidos, né? Então, ainda bem que nós estamos lá com a governança ganhando peso, ganhando força, ganhando musculatura, e a gente sabe como é que nós deveremos por exemplo, direcionar isso para cá. Mas tem um detalhe muito importante aqui, que nem todos observam. A inteligência artificial, ela é baseada em processos estocásticos. Essa palavra é meio pouco convencional, mas o que significa que são processos probabilísticos. E o que significa isso? Significa que isso aqui, sendo probabilístico, aumenta mais ainda o raio de possíveis problemas relacionados com vieses de dados, com erros de dados colocados e, portanto, mexeu na probabilidade. Porque o probabilístico, ele na essência, ele está dizendo para a gente o seguinte: é uma maneira de adivinhação através de estatística, né? De maneira muito simplificada. Então, quanto menor for a perda na probabilidade, que vai dizer o que é que está acontecendo, melhor para o uso da inteligência artificial. Então, não perder de vista que esses elementos de dados, eles vão poder influenciar nesses modelos, produzindo aspectos, se eles estiverem mal estabelecidos, mal organizados, mal entendidos, com a má percepção do que eles significam, pode ser que a inteligência artificial seja impactada por isso, porque ela tem um lado probabilístico. Ela não é 100%, ela não é determinística, ela é probabilística, tá certo? Isso significa que essas coisas ainda ganham, que a inteligência artificial ganha ainda um aspecto de maior cuidado com relação a isso. Então, como é que a gente une essas duas coisas, né? Como é que se une essas duas coisas? Uma está aqui, já existente, tem mais de, sei lá, governança de dados chegou ali depois da virada dos anos 2000, mais ou menos, com outros nomes, mas então já tem aí uns 10, 15 anos, talvez 20, né? E agora a inteligência artificial está novinha. Chegou assim perfumosa, sedutora, né? Todo mundo se apaixonou por ela. O hype das duas são posicionamentos diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o grande detalhe é como é que nós vamos fazer essa união, né? Essa união. E, de novo, essa união vai passar, adivinha, pelo aculturamento de dados das pessoas, tá certo? O aculturamento de dados que eu falei com ênfase para a governança de dados, ele agora se acopla também porque a IA vai ser um elemento fundamental dentro das estruturas organizacionais. Então, aqui tem um, a curva de hype que eu queria mostrar, né? Eu mostrei ela muito rapidamente lá. A curva de hype é uma curva que mostra como é que um assunto ele ganha uma alavancagem a partir do ponto um, ele ganha um disparo e ele vai subindo, atinge um ponto de entusiasmo, depois ele desce, atinge um ponto o entusiasmo arrefece, o entusiasmo diminui, e aí ele entra com um momento de reflexão, será que é isso mesmo? Será que eu vou para esse lado? E aí ele entra nessa ladeira de esclarecimento, pede mais informações, aprofunda, até tentar chegar num platô
de produtividade, que não é mais aquele pico excepcional, mas é algo que ele viu que tem coisas boas e consegue. E também, às vezes, ele desiste e entra para a ladeira da desistência. Então, isso aqui é uma forma muito inteligente de mostrar comportamentos, tanto de tecnologia quanto de pessoas, né? Tem casos aqui, você encaixa a pessoa que vê um negócio, uma vitrine, fica entusiasmado, depois cai um pouco e tal. Isso é o que acontece com tecnologia, né? A curva de hype, ela é famosa. Então, essa amarelinha ali é a inteligência artificial. A inteligência artificial está nesse momento, na minha visão, não é uma coisa matemática isso, lá nesse pico do entusiasmo, né? Sendo tá inflamada, efervescente, e tem gente dizendo que ela vai funcionar, já estão descendo um pouco aqui, tem gente que diz, não, isso aí vai ser furado e tal. Então, você ouve e vê tudo. Eu vejo exemplos muito bem feitos, aplicados na inteligência artificial em algumas empresas aqui de Minas Gerais, tem empresas muito especializadas nisso, fazem um trabalho muito bom, né? E tem outros que escrevem que esse negócio vai furar. Que não... o que falta é exatamente o ponto de equilíbrio, né, das pessoas perceberem que o ganho que se pode ter e os riscos que a gente corre. E a governança de dados está ali naquele vale, ali repensando, né, a maneira de se posicionar para ver se vai alcançar. Tem muitas empresas que fazem governança de dados corretamente e tem um conjunto de empresas que estão entrando ou estão num determinado nível que estão vivenciando esse momento de desilusão, tentar fazer mais pela tecnologia, entendeu? O apoio do board não é tão direto e tal, essas coisas. Então, isso aqui é algo que a gente sempre considera. A inteligência artificial, ela, na minha visão, ela tem que, para trabalhar esse hype que eu falei, então é muito importante, ali vocês lerem isso do lado da barra amarela, é muito importante que se entenda qual é a estratégia da organização. A estratégia da organização com relação à- à inteligência artificial, qual que é? Eles devem ter. É fundamental que esse assunto seja discutido, né? Para que você atue na gerência do hype, né? Que você consiga diminuir essa intensidade de inflamação, de euforismo, você consiga diminuir isso. Isso, as empresas mais sensatas têm feito isso, né? Então, tem empresas, não vou dizer, tem empresas muito bem evoluídas hoje também em inteligência artificial, né? Que eu não estou dizendo as empresas que implementam nas outras, mas as empresas que estão usando, né? Então, você pega uma apresentação do Banco Itaú, por exemplo, que eu vi, muito bem feita, muito equilibrada, entendeu? Muito com pontos de controle, de guardrails, muito bem feita. Então você tem que pensar nisso, né, para você quer dizer, entrar de corpo inteiro dentro daquela caixa preta que é a representação que eu trago da inteligência artificial. E aí tem quatro fatores que eu acho que são fundamentais de serem observados. Primeiro são os dados dentro da inteligência artificial. Não tem dúvida, a inteligência artificial não funciona sem dados. Era óbvio que isso ia acontecer. Da mesma maneira que o Analytics consumia dados de uma forma específica, agora a inteligência artificial consome o dado com um outro conjunto de maneira de engenharia um pouco diferente, onde entram os modelos. Aí você tem modelo de redes neurais, tem modelos de regressão linear, você tem modelos de linguagem longa, LLM, tem um conjunto de modelos já existentes e outros sendo gerados. Então você tem que olhar isso, os dados, os modelos. Outro aspecto fundamental que não se colocava como elemento crítico são os resultados e riscos.
que a inteligência artificial demanda um controle cuidadoso daquilo que ela produz como resultado. Diferentemente do Analytics, é claro que o Analytics também se preocupava com a saída daquele board, daquele dashboard e tal, mas era uma coisa que podia ter um erro, mas esse aqui é um erro que é onde começa a aparecer os inconvenientes éticos, os aspectos éticos de problemas, e aí isso às vezes é levado para um nível de judicialização, enfim, tem uma série de coisas que têm que ser melhor consideradas dentro da inteligência artificial. E quatro, as pessoas. Então você tem quatro elementos aqui que são fundamentais de serem tratados dentro da inteligência artificial. Os dados, que a gente já está falando lá na governança, né? A pessoa já chama governança de IA ou governança de dados para IA, não importa. O que importa é que os dados deverão estar com certo grau de qualidade, de entendimento, de proteção, segurança, para que ele entre naquela caixa preta. E o resultado também é dado, né? Não esquecer que da caixa preta saem dados, e aqueles dados que saem como resultado tenham cuidados com relação a aspectos de privacidade, de ética, enfim, tem um conjunto aí de elementos um pouco diferentes. E aí a gente ouve falar muito da inteligência artificial responsável. Se você lê o ato de inteligência artificial que foi feito na Europa, já foi o primeiro regulamento, a primeira regulação de inteligência artificial oficial saiu já, acho que o ano passado, da própria Comunidade Europeia, né? Então, eles acentuam muito o lado da IA responsável, né? IA responsável nesse sentido mais cuidadoso de produzir resultados, de ter esses aspectos de uso. Então, para entender a IA responsável, ali você tem que ter transparência. Transparência significa que os resultados têm que ser claros e disponíveis, né? Não pode ser resultados maquiados, não pode ser resultados escondidos, são resultados claros e disponíveis. Tem que ter igualdade. Igualdade ele tem que ter um tratamento, o algoritmo vai considerar aquelas decisões sem ter levado em conta o aspecto de gênero, de etnia, de religião, de não sei o quê. Então, são coisas que fazem parte da inteligência responsável, da IA responsável. Tem que ter acessibilidade, é o mesmo nível para todos, tá certo? Tem, tem um conjunto de regras para você definir que todos vão ter o mesmo nível de condição de acessar aquilo para que seja consumido devidamente. Um muito importante é esse da explicabilidade. Explicabilidade é você ter maneiras, através de algoritmos e de ferramentas, de explicar o porquê, como e o porquê daquele resultado. Por exemplo, eu vou fazer um empréstimo bancário, eles analisam a minha vida bancária e eu sou classificado como um potencial inadimplente. Ou seja, eu tenho um alto risco de não cumprir com aquele empréstimo. A inteligência artificial responsável, ela terá que dizer através de quais elementos ela chegou naquela conclusão e por que a definição final lá, o if then, levou para o lado do alto risco, tá certo? Então, isso aí é um negócio crítico, né? E ele faz parte central das regulações da IA. A IA brasileira está sendo regulada, a lei ainda está correndo no Senado, se não me engano. Saiu agora um Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, que é um arrematado ainda, ainda não traz o detalhamento das regras, mas a regra
brasileira, ela segue muito a regra europeia. O regramento de inteligência artificial brasileiro vai ser muito centrado no regramento da União Europeia. Segurança e risco, né? A IA tem que tomar cuidado com isso. A parte de proteção eu já falei, a parte de privacidade eu já falei, né? Quer dizer, não, os dados manterem esse tipo de guardrails para que você não ofenda as pessoas. O aspecto de ética, que a ética tem um conceito um pouquinho mais subjetivo, né? E outra que está se mostrando muito importante nos primeiros grandes problemas de IA que estão acontecendo é o aspecto de direitos autorais e direito de propriedade. Ou seja, você ter cuidado de estar usando para montar os seus modelos, você captura um conjunto de coisas provavelmente dentro da internet, tá certo? E vai fazer um RAG para poder juntar com os seus dados externos, alguma coisa. Mas o que você captura tem que ter muito cuidado com relação aos copyrights. Isso é o que tem dado. Normalmente a gente ouve problemas a respeito disso. Empresas processando outras empresas, porque aquela outra empresa montou um chat GPT que está usando dados que são considerados de propriedade, direitos de propriedade de uma outra. E a participação humana é fundamental, né? Não, existem linhas filosóficas da inteligência artificial de que o ser humano está prestes a ser substituído e não precisaremos mais deles e tal. Eu acho que isso é um pouco está dentro daqueles exageros, daquele aquecimento exagerado que traz no hype, né? É fundamental e essas regulações trazem isso, né, que a participação humana seja presente, né, não para mexer no algoritmo, para mexer se necessário, mas analisar os resultados que os algoritmos estão trazendo e verificar se esses resultados estão dentro de uma linha de, de percepção, de proteção, segurança e ética que a empresa adota. Tá certo? Então, essa participação humana aí ainda vai permanecer por muito tempo, na minha visão, porque ela é fundamental para que o olhar humano analisa facilmente essas coisas, né? E a gente tem, quem usa o chat GPT aí já encontrou problemas de óbvios que você, ao olhar o resultado, você vê que ali tem algumas coisas que você não endossa, que você não aceita, que tem algumas coisas que estão incompletas ou incoerentes, e aí você faz algumas mexidas, e isso aí também vai ser aplicado vamos dizer, nos sistemas tradicionais que estão entrando de inteligência artificial. E outro caso, eu não sei se que ela seja sustentável, né? A inteligência artificial responsável, ela vai ter uma pecha, uma perna para poder trabalhar esse lado do consumo, porque os data centers estão sendo espalhados pelo mundo com alta capacidade de processamento, os algoritmos são complexos e rodam trilhões e trilhões de tokens e consomem muito, muito de energia elétrica e tal e tal. Então, esse aspecto de sustentabilidade também está sendo trazido para que seja discutido. E aí, o que que uma oferece para a outra? Né? O que que a IA oferece para a governança? O que que a governança oferece para a IA? Bom, a IA para a governança, ela oferece muito no estágio, na minha visão, no estágio em que a gente se encontra, essa capacidade de automação rápida, de geração de documentos, de guias, de desenhos, de figura. Ela pode ajudar muito também na classificação e análise dos dados. Se você tem um projeto de MDM, por exemplo, com 3, 4, 5 registros de clientes com dados meio que diversos e antagônicos até. O mesmo cliente, Carlos Barbieri, tem 5 registros, e num ele chama Carlos V. Palestino, no outro ele chama Carlos Barbieri, no outro ele chama não sei o quê. Entendeu? Então, esse tipo de tratamento para você fazer
uma consolidação de dados, a inteligência artificial ela é muito preparada, porque ela trabalha muito bem com dados, dados em linguagem e tal, ela trabalha muito bem com isso. Então, são coisas muito úteis que vão acontecer, né? O MDM sempre usou um pouco a inteligência artificial e vai acabar usando cada vez mais. A monitoração dos usos dos processos de GD, né, para verificar se eles estão sendo usados, também tem uma contribuição muito boa dado pela área de chat GPT, de você poder analisar pesquisas e produzir resultados e tal. Então, de maneira geral, vai ser uma ajuda acentuada. Do outro lado, a mesma coisa, desculpe. Do outro lado, a mesma coisa. A governança vai oferecer e tem que oferecer os dados e a conscientização de que os dados sejam mais seguros, íntegros e precisos. E dizer, e a inteligência artificial, se você usar lixo, garbage aí, você vai produzir uma inferência baseada em garbage, certo? Lixo com lixo. Então, não tem a primeira parte na entrada dos dados para aquela caixa da inteligência artificial é fundamental que sejam os dados bem disponíveis, com qualidade, com metadados, porque se houver algum problema de erro na definição, tem que verificar o que é que significava, qual é o metadados daquele dado que entrou, que formou o modelo e o que, que aquele dado estava representando. Pode ser que tenha diferença com relação ao que o modelo foi desenhado e tenha dado algum tipo de estranheza. Então, disponibilidade de metadados, a prática de você ter catálogos e políticas, você tem que ter políticas também dentro da inteligência artificial, regras, né? Principalmente quando se fala de segurança, conformidade, compliance e ética. Tá certo? O resumo é esse aqui. Eu já falei sobre a importância de se trabalhar o hype, né, a importância de se ter uma visão da IA responsável e preparar as pessoas para que elas sejam parte ativas dentro da inteligência artificial. Resumo final, eu estou caminhando agora, tá certo? As duas vão solicitar um aspecto de cultura de dados, né? Então, se a cultura de dados já era ressentida quando a governança começou a patinar e é necessário que as pessoas entendam a importância, a inteligência artificial tem algumas, tem algumas coisas que tem dentro disso. O patrocínio da inteligência artificial não é necessário trabalhar muito porque ela está dentro de um hype e, portanto, todas as empresas querem, no mínimo, fazer uma experiência, querem fazer, já entrar com um produto e tal, e tal, e tal. A governança de dados, a cultura de dados ajuda muito nesse patrocínio, entender a importância para você poder colocar a governança de dados funcionando adequadamente. Então, esse tipo de cultura de dados, ela está evoluindo de tal sorte que ela está mexendo muito bem com as duas partes, né? Porque você tem que ter, você para ter os dados, você tem que ter uma governança de dados. E você, para ter os dados entrando na inteligência artificial com um certo grau de qualidade e de entendimento, você tem que ter essas duas acopladas. Então, a cultura de dados está evoluindo nesse sentido, as pessoas estão fazendo análise de empatia, como eu citei lá, análise de personas, categorizando o perfil das pessoas dentro da organização para melhor aplicar isso dentro dessas duas, né, desses dois pontos fundamentais. Na realidade, surgiu a necessidade não é mais de software nem de hardware, é do peopleware, né? Você precisa de software, precisa de hardware e você precisa do peopleware também. E a cultura de dados ela tem também um conjunto de coisas parecidas com aquelas coisas que
necessárias na inteligência, na governança de dados. Tem que ter skill em comunicação, tem que ter esse tratamento do peopleware, envolvendo personas e empatia mais bem elaborado. Uma coisa que eu ouvi nessa palestra lá é a identidade visual de um plano desse. Entendeu? Criar um logotipo, criar um nome visível, botar uma placa no café para poder todo mundo entender. Ou seja, a identidade visual hoje é muito importante. E você tem que ter um portal de dados que tem ali os dados, metadados, equipes, papéis, ou seja, um catálogo de dados que tenha um conjunto de dados e metadados para que sejam plenamente usados, nessas duas frentes. E agora eu vou falar para vocês, né, terminando a nossa apresentação aqui, vou falar para vocês sobre o Dama BOK 3. Né? Não vou falar muito, vou só dar as primeiras. ah, foi no dia 25/6 que foi essa reunião, né? E eu participei lá e teve o kickoff, né? O kickoff ele mostra alguns pontos importantes aqui, starting from a blank slate, vai começar do zero, tá certo? Começar do zero e todo mundo vai ter condições de sugerir, apoiar, dar ideias. Então, ideias de inteligência artificial certamente vão chegar, ideias de governança environmental e social vai chegar, entendeu? Então, uma série de coisas, ideias sobre data mesh, data fabric. Então, vai ter um mundo todo, vai ter um conjunto de canal para poder capturar isso. Aqui eu vou mostrar como é que eles definem a estruturação, digamos, gerencial, né, do projeto. O projeto tem um board de direção, que é definido pela Dama Internacional, com a participação das damas locais, né? Então, esse board de direção é quem vai dizer, manda prender ou manda soltar. A palavra final está lá. Depois você tem um board editorial, que é onde estão um grupo de pessoas voluntárias, que são pessoas especialistas, das mais variadas teses em termos de dados, para poder fazer a escrita. É quem vai fazer o board. Eles estavam até contratando, nesse LinkedIn que eu publiquei, aparece lá eles abrindo uma oportunidade para um head editorial lá, entendeu? Se quiser, pode se candidatar e tal. Esse head editorial vai estar nesse board editorial aqui, exatamente com a omissão de fazer aquele livro com duas composições, uma de referência, outra de padrões e tal. É o board editorial. Depois tem a comunidade global de dados, somos nós. Na comunidade global de dados são todos, né, através dos canais que eles vão abrir e através dos canais dos próprios capítulos nacionais. Então, o capítulo Brasil, né, o Manuel Dutra é uma pessoa envolvida com isso, é o presidente da Dama Brasil, né? Então, provavelmente a Dama Brasil vai abrir canais também para que isso seja alcançado. Então, você tem o board editorial, quem vai fazer o trabalho, a comunidade global, quem vai sugerir, vai dar todo o feedback que eles acham que sejam fundamentais, e eles vão fazer filtros, e isso vai dar origem ao nascimento desse manual novo. E tem um grupo, que tem ali um grupo de CDMP, é um grupo de certificados em CDMP do nível Master, é o nível mais elevado. Esse grupo ele vai fazer também uma espécie de olhar, como esse grupo tem um conhecimento sobre governança de dados, visto que a certificação ela é em torno da governança de dados dentro do contexto que existia, dentro daquele diagrama que eu mostrei. Eles vão estar também fazendo um trabalho de filtro, de aconselhamento ali dentro, para que aquilo
saia da melhor maneira do ponto de vista técnico, e do ponto de vista de uso, de manuseio das informações. E tem uma pessoa que é um grupo que tem uma pessoa que eu até fiquei conhecendo a pessoa lá, ele estava lá na reunião, ele que apresentou a reunião. Ele é o projeto, ele é o gerente de projeto. É o Matthias Verkantauren, ele é belga e o nome dele está naquele documento que eu publiquei no LinkedIn. E tem o conselho de certificação, que é aquele olhar que está observando o quanto a parte de certificação CDMP ela vai ser também mexida, vai ser modificada, né? E eles deram um gap aí, acho que até 2026, né? Eu sou certificado CDMP, então eles deram um gap para poder fazer a renovação, para poder fazer o ajuste junto com esse projeto todo. Então agora as coisas estão sendo pensadas todas em conjunto. E a previsão é para primeiro trimestre de 2027. Então, eu não vou explicitar aqui o cronograma, porque nós já estamos com um pouquinho avançado, eu só quero caminhar agora para a gente fazer o encerramento. Mas essa segunda metade de 25 vai ser esse início, né, de captura de assuntos e vai ter todo mundo vai poder participar, né? Então tem aqui esse slide, ele mostra como é que as pessoas podem participar. Então você pode visitar o site damadmboc.org agora. Ontem à noite eu entrei lá, você pode se cadastrar. Se cadastrando, você vai receber newsletters a respeito disso. E para cadastrar não tem que, acho que não tem que ser associado nada, tá certo? Se você quiser se associar, você pode se associar. O pagamento anual é menor, é pequeno e tal. E aí, então vai ter a subscrição, os capítulos nacionais vão estar acoplados a esse projeto e vão fazer contatos, vão receber desse projeto as informações para que eles distribuam dentro do país, né? E você pode observar, vai ter outras formas de você observar o que está sendo feito, vão ter exposições públicas, palestras que eles vão mostrar em que ponto se encontra o Dama, DMBOK 3, enfim. Tem- e agora vai começar essa primeira tarefa, que é completar, você também, as pessoas podem completar isso, que é o levantamento desse survey benchmark, que no fundo é quais são os grandes assuntos que nós vamos tratar dentro do BOC 3. Tá certo? Eles afirmam que o desenho, o diagrama vai permanecer, porque o diagrama é um logotipo imortal do BOC, né? Então, ele provavelmente, quando vier o 3, ele vai ter talvez um número diferente de fatias, com assuntos específicos também diferentes e tal. Mas a governança de dados provavelmente vai estar estabelecida aí. Certamente vai estar estabelecida. Certo, então isso aqui é o cronograma, eu não vou me ater ao cronograma, ele está nesse trabalho que eu publiquei lá. Muito bem, para encerrar, quais são as coisas que eu gostaria que vocês observassem, né? É, se foi muita coisa, o que eu gostaria que permanecesse. Primeiro, que os dados, eles nasceram e nos foram ensinados pelo viés da tecnologia e não pela importância direta que eles têm nos negócios. Por isso que nós estamos batalhando com essa mudança cultural. Eu fui assim, quando eu entrei em 1977 para trabalhar na CEMIG como analista de banco de dados, ainda não tinha governança, chamava nem administração. A primeira coisa que eles treinamento foi em assembler, em linguagens escrita de PL1 e cursos técnicos e tal, tá certo? Nunca teve a menor iluminação em termos de a importância daquilo para dentro do sistema de consumidor, sistema de faturamento e arrecadação. Eu só fui começar a perceber isso depois. Então, os dados nasceram
sob esse viés e, portanto, nós temos que fazer uma minimização deles. Não são as empresas que mudam, são as pessoas. A gente já viu isso, né? A empresa não muda. A empresa é estrutural, fica lá domingo à noite, está vazia, apagada, não tem ninguém, tá? Então, quem muda são as pessoas. E as pessoas mudam pelo cultivo da importância dos dados. É isso que nós estamos tentando passar para vocês. A palavra de cultivo mesmo. Você cultivar no sentido de hidratar aquele conceito junto àqueles que consomem os dados, que usam os dados, que são gerentes de dados. É fazer esse cultivo da importância dos dados. E mostrando o cultivo, a importância e os valores que poderão ser obtidos e também os obstáculos que podem surgir e que devem ser resolvidos e vencidos em conjunto. Essa aqui é a ideia do Peopleware. A construção conjunta das soluções de dados, ela é feita por aqueles que têm a palavra dados no crachá e pelos que não têm. Não são só os profissionais que têm, são administradores de dados, ou engenheiro de dados, ou arquiteto de dados. Não. É aonde o dado é importante, aonde o dado é significativo para a mudança de aspectos de business. Aquelas pessoas mesmo que não têm a palavra dados no crachá também deverão ser alvo desse movimento em busca de estabelecimento de cultura, de empatia, de entendimento. Eu falei aqui um conjunto de coisas óbvias, né? Mas eu sempre cito porque a Clarice Lispector ela fala que o óbvio é a forma de verdade mais difícil de se enxergar. Então, se vocês observaram coisas óbvias que eu falei, ótimo, é assim mesmo. Óbvio não é sempre observado. E para encerrar, não existe mágica, é um processo desafiador, não existe mágica. A governança de dados, ela é menos governança, menos dados e mais as pessoas, tá certo? Então, essa que é a posição que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado, aí nós estamos com 1h38, temos um espaço para poder discutir. Muito obrigado, espero que tenha sido útil.